Essa ordem é para que o blogueiro passe a integrar a chamada lista de difusão vermelha da Interpol. Em dezembro do ano passado, Moraes tinha determinado a prisão dele. Isso foi um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria Regional Geral da República. O blogueiro ele deixou o Brasil em março desse ano. Tem uma história de que ele teria sido interceptado pela polícia do Paraguai e foi localizado, mas não houve prisão porque ele alegou que tinha pedido asilo no país vizinho, continua foragido e agora ele está na lista da Interpol. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de maio de 2024. São 9 horas da manhã. O Alexandre de Moraes determinou a inclusão de Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista, em lista de procurados da Interpol ainda no ano passado, em julho. A prisão do blogueiro no Paraguai por ordem do ministro foi evitada por um pedido de asilo que ele fez ao país, como você acaba de ouvir. Reportagem da agência pública mostrou que o Congresso paraguaio tramitou pedido de refúgio para o blogueiro bolsonarista. A PF então recebeu de Alexandre de Moraes informação importante sobre a localização de um dos principais bolsonaristas foragidos, que está foragido até hoje. E essa é a história de como ele foi achado. O blogueiro de Bolsonaro, Oswaldo Eustáquio, com 3 investigações e mandados de prisão no Brasil por apoiar a tentativa de golpe militar e fechamento do Congresso Brasileiro em 2020, obteve a ajuda do Congresso paraguaio para evitar sua extradição por meio de um pedido de refúgio no Paraguai. No país vizinho, ele foi um dos principais divulgadores de uma teoria da conspiração que ligava o suposto apoio a Lula à oposição paraguaia para afetar as urnas eletrônicas nas eleições de 2023 naquele país. Em agosto, o STF pediu que o nome de Eustáquio fosse incluído na lista vermelha da Interpol. Eustáquio foi recebido pelo Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, do Paraguai, graças à gestão da deputada liberal Esmerita Sanches. Liberal, isso quer dizer de direita, né? A deputada fez como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, segundo documentos acessados por El Surtidor e o UOL Brasil, como parte da investigação fronteiriça Mercenários Digitais, na qual outros 18 meios de comunicação, 5 organizações especialistas em investigação digital e mestrandos da Columbia University, sob coordenação da Latin American Center for Journalist Research, CLIP. Enquanto administrava seu refúgio no país, Oswaldo Eustáquio esteve ativo durante as eleições paraguaias de 2023. Fez campanha para Santiago Penha, chegando a ir cumprimentá-lo na sede do Partido Colorado, e foi um dos principais perfis que promoveram a campanha de desinformação do cartismo sobre a suposta entrada ilegal de hackers brasileiros para ajudar a oposição a fraudar as eleições, o que se mostrou falso com a própria vitória de Penha. Após as eleições, Eustáquio lançou um meio digital no Paraguai. A partir daí, defendeu-se das acusações feitas contra ele pela óbvia ditadura de toga brasileira. A figura conhecida pelos apoiadores de Bolsonaro, o blogueiro brasileiro Oswaldo Eustáquio alavancou suas redes sociais defendendo posicionamentos antidemocráticos, ataques contra as instituições e propagando mentiras sobre adversários políticos. Por isso, já foi preso mais de uma vez e atualmente é alvo de investigações no Supremo. E ele fugiu. Ele fugiu do Paraguai também. O foragido bolsonarista Oswaldo Eustáquio pediu asilo agora à Espanha. O blogueiro investigado no inquérito das milícias digitais no STF já mora na Espanha, essa notícia é de dezembro do ano passado, para concluir um mestrado em Ciências Políticas Avançadas, segundo a defesa. O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido há um ano de ordem de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, entrou com pedido de asilo à Espanha. Ele é um dos alvos do inquérito das milícias digitais, que corre na corte sob a relatoria do magistrado que acolheu pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2022.
De acordo com a defesa de Eustáquio, ele passa a ter os mesmos direitos de um refugiado político, com garantia de não ser deportado do país enquanto estiver correndo a análise da solicitação. Muito dificilmente ele vai conseguir esse asilo ao fim e ao cabo, porque vai ser provado tudo contra ele. Mas é um processo demorado e ele vai se valer disso. Bom, mas o fato é o seguinte, agora sai a notícia de como ele foi localizado por Alexandre de Moraes. Agora há pouco, na madrugada de hoje, o portal Metrópolis informou os dados que foram utilizados para localizá-lo. A Meta informou a localização do bolsonarista que o Moraes mandou prender. O bolsonarista Oswaldo Eustáquio está foragido há 1 ano e meio de uma ordem de prisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Meta, dona do Instagram, enviou ao STF a localização do militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido há 1 ano e meio de uma ordem de prisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Os dados encaminhados ao tribunal em outubro passado mostram 2 cidades espanholas. Atualmente, Eustáquio segue livre na Espanha depois de pedir asilo ao país. Em setembro do ano passado, Moraes determinou que a Meta informasse detalhe de 3 perfis de Oswaldo Eustáquio no Instagram. Os registros incluíam localização, número de celular cadastrado, aparelhos usados e datas de acesso. O ministro lembrou que, à época, Eustáquio já estava foragido havia 9 meses, o que confirma sua resistência, em respeitar uma ordem jurídica. A Polícia Federal analisou os documentos enviados pela Meta e enviou um relatório a Moraes em outubro. Os perfis de Eustáquio no Instagram haviam sido acessados dias antes em 2 cidades na Espanha, Madrid e Castelló de la Plana, a 400 quilômetros dali, localizada no leste do país. Para a Polícia Federal, o bolsonarista fez diversas aldrabices, fraudes, para chegar à Espanha. Em dezembro, Eustáquio estava na Espanha e havia pedido asilo ao país. Agora, ele está morando em Ieles, no centro da Espanha, a 40 quilômetros de Madrid, segundo registros do Ministério do Interior espanhol. Antes de chegar à Europa, com um pedido de prisão em aberto no Brasil, Eustáquio havia ido ao Paraguai, onde solicitou o status refugiado, e isso impediu a PF de prendê-lo. Ao decretar a prisão preventiva de Eustáquio no fim de 2022, Moraes atendeu a pedidos da Polícia Federal e da PGR e citou fortes indícios dos crimes de ameaça e abolição violenta do Estado Democrático após a derrota de Bolsonaro para Lula. Em junho de 2023, Moraes mandou que o nome de Eustáquio fosse incluído na lista vermelha da Interpol. O coordenador-geral da Cooperação Policial Internacional da PF, Fábio Mertens, escreveu que a Interpol não inclui pessoas que pediram refúgio a outros países. Mas seja como for, o que é interessante nessa matéria é que a Meta ela diverge bastante do X, do Elon Musk, e tem uma postura bem mais colaborativa. E agora, essa estratégia de pedir asilo político, ela já foi usada aqui no Brasil pelo Cesare Battisti, que durante muito tempo, inclusive sob governos de direita, conseguiu se manter no país graças à estratégia de dizer que é um perseguido político, aí corre todo um processo. As leis dos países democráticos garantem que quem pede asilo político possa ter pelo menos o asilo analisado. E é o caso de Oswaldo Eustáquio. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um país governado pelo inimigo de Donald Trump, e tem um bolsonarista lá que é aliado a Trump, que está lá, ele consegue ficar lá dizendo que é perseguido, tal, aí entra a lei na história e você não consegue extraditar. E a mesma coisa está fazendo o Oswaldo Eustáquio na Espanha, no governo do Pedro Sánchez, que é de esquerda também, mas pela lei ele tem que ter o processo dele analisado antes de ser extraditado. Aí até lá ele já fugiu para outro país. É uma técnica de fuga aí
que vem sendo usada com sucesso pelos que fogem da lei nos seus países. E eles tratam países democráticos, como o Brasil, por exemplo, como se fossem ditaduras, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.